TV Ambiente Legal hoje tem o prazer de receber um grande amigo, um homem que é uma referência em São Paulo, tanto na área sindical como na área do meio ambiente, que é o nosso vereador Francisco Chagas. É um homem que é químico, é sociólogo, né, e é um dos grandes lutadores pela defesa das comunidades, principalmente nos bairros mais afastados de São Paulo. Francisco, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernando. É uma satisfação e agradeço desde já o convite para essa conversa, né? Nós estamos muito entusiasmados em ver assim, a expectativa que a cidade tem. Nós estamos falando agora sobre esporte, né? E como nós temos possibilidade de crescer, né? Dado o nosso biotipo, dado principalmente a vontade que o brasileiro tem de participar dessas modalidades esportivas, mesmo que ainda não sejamos os melhores nas Olimpíadas, mas eu acho que nós temos muita chance, especialmente se o poder público e as escolas serem abertas para a população que deseja participar. Você tem andado muito aí pela periferia e você tem visto aí a ausência absoluta de vida comunitária. Por mais que a gente fale em programas comunitários, programas de transformação de assentamentos e favelas em bairros, né? Você ainda vê a implantação de parques lineares, parques que na verdade eram praças, né? Arborizações, né? E você não vê ainda a implantação de aparelhos de uso comunitário, uma quadra esportiva, uma creche. Como é que você está vendo isso hoje, esse choque de visões, né, ambientais dentro da cidade de São Paulo? Eu acho que há um certo desprezo em favorecer aquelas populações que dispõem de muitos problemas e poucas soluções. Basta ver o Celso, um equipamento muito importante que foi construído na cidade de São Paulo, e hoje a utilização pela população, a integração da população dentro desses centros de educação integrada. O jovem está distante da escola. Eu estou falando do CEL, mas vale para qualquer escola, para qualquer equipamento público, para o CDM, para os parques públicos da cidade. Quer dizer, é um espaço que poderia ser melhor utilizado, afastando o jovem de área de vulnerabilidade da criminalidade. E a criminalidade hoje é um fator ambiental, né? Com certeza. E envolve a questão da luminosidade da cidade, que ainda continua péssima, né? Exatamente. E envolve o fato também de você obrigar pessoas a se deslocarem a grandes distâncias para buscar trabalho e transformar em bairros de São Paulo ainda em cidades dormitórios, né? Essa questão da mobilidade urbana foi inclusive um dos objetos aí da Rio+20, né? Como é que você está vendo isso hoje na cidade? Nós estamos abandonados, né? Nós precisamos criar uma cidade policêntrica em que as pessoas possam trabalhar perto da moradia e morar perto do trabalho. Com isso, nós, do ponto de vista ambiental, nós vamos atingir uma situação muito interessante, quer dizer, você não precisa deslocar uma Uruguai por dia dentro da cidade de São Paulo. Quer dizer, a Zona Leste, onde nós atuamos muito, você sabe disso, você tem ali 3.800.000 pessoas e 8% dos empregos. Cidade Tiradentes, por exemplo, você tem 428.000 pessoas morando em 3.000 empregos. Nossa. Se nós não tivermos uma cidade policêntrica, na qual as pessoas possam ali trabalhar perto da sua moradia e morar perto do seu trabalho, não tem muita solução somente com as saídas, vamos dizer assim, recorrentes que nós queremos. É claro que é importante, ninguém vai prescindir do metrô, que precisa ser feito em grande escala, dos corredores que é necessário adequar, mas é necessário descentralizar a cidade. Quer dizer, nós precisamos criar novos centros, nós precisamos criar uma situação que o cidadão se sinta cidadão da cidade, né? Quer dizer, não podemos ter um distanciamento, um congestionamento dessa ordem que nós temos hoje, que impossibilita o seu papel de cidadão, né? E as medidas que a gente tem observado aí para poder descongestionar a cidade, inclusive do tráfego pesado, como é o caso do Rodoanel? Desde 2010 que nós estamos acompanhando, depois da audiência pública aqui na Casa de Portugal, que o prefeito e o governador fizeram audiência para discutir o Rodoanel de 22 quilômetros, cortando toda a região norte da cidade de São Paulo, que vai de Guarulhos, Arujá até Perus. Bom, nesse trecho, 20 quilômetros é dentro da cidade de São Paulo, cortando o pé da Cantareira. Na nossa opinião, a primeira coisa é que aquele traçado não estava correto.
né? Não estava correto. Você botar o Rodoanel, fique claro aqui, eu sou a favor do Rodoanel, mas exatamente na concepção em que ele foi planejado, ou seja, para tirar toda essa densidade de tráfego pesado de dentro da cidade. Fora da cidade. Para fora da cidade, não para dentro. Ali você corta, primeiro você corta a cantareira. Você destrói boa parte da flora. Você corta uma malha urbana já consolidada há mais de 20 anos ali. Separa bairros, inclusive. Você vai segregar populações, cortando bairros. E você vai atrair para dentro da cidade de São Paulo um movimento de veículos maior do que já existe ali naquela região. Com a vinda do Rodoanel, do jeito que está sendo pensado, sem melhoria dos acessos, né, sem ampliação da Raimundo, sem como é que fala, recolocação daquelas famílias, nós não concordamos. Então nós procuramos a Dersa, procuramos a Prefeitura, procuramos o Governo do Estado, fomos até Brasília, porque 2 bilhões e... Vem de lá. Fala, opa, vamos fazer o seguinte, olha, Ministério do Transporte, se vai botar esse dinheiro, então vamos colocar as compensações claras. Quantos parques serão construídos na região para compensar o dano ambiental de entrar dentro da cantareira? Quantas casas serão construídas naquela região para compensar aquelas famílias que serão retiradas dali? E não é tirá-las dali para mandar para a Zona Sul, para a Zona Norte, porque a vida daquelas pessoas está organizada ali. Como é que foi o resultado desse diálogo com o governo, hein? Primeiro eles não vinham. Depois, como a mobilização popular foi muito grande, nós fizemos várias audiências públicas por iniciativa nossa aqui na Câmara, com 1.200 pessoas, moradores. Ali formou-se um conselho do pessoal que estava do entorno do Rodoanel, porque todo mundo estava preocupado com o impacto ambiental. E os animais que vivem naquelas áreas ali, ainda que é floresta, para onde irão aquelas famílias? Como vai ficar o problema do trânsito, do tráfego de transporte ali dentro daquela região? O ruído, a poluição do ponto de vista do ruído. Então, a população se movimentou. Claro. E aí nós fizemos mais de 20 audiências públicas ao longo, que ia de Guarulhos até Perus, Taipas, Brasilândia, no entorno, nós fizemos. E olha, estava em torno de 600, 700 mil pessoas em cada uma dessas audiências. Aí o governador, né, e a Dersa falou, opa, então nós vamos começar a participar dessa história. Engraçado é o seguinte, que as propostas, em regra geral, eles acatavam, mas na hora de fazer o relatório, parece que não havia população. Não tinha. Não tinha população. Quer dizer, então, Francisco, que o governo aprendeu a lidar com a audiência pública, mas pelo visto não pôs no papel, né? É exatamente isso. Essa foi a grande decepção da população, porque a maior parte das propostas que foram apresentadas e inicialmente acatadas, tidas como muito positivas, não apareceu lá no relatório, né? Aí voltou novamente o movimento da população. E está nesse jogo de empurra. Não, nós concordamos com esse jeito deles fazerem as coisas, né? Eles dizem que está tudo bem, mas na hora de executar, não realiza. Passado 2 anos, ao fim e ao cabo, tudo está igual como era antes, né? Isso é muito ruim. Exato, né? É muito ruim. Assim, passado esse tempo todo, e falar assim, nós estamos com os cadastros. Né? Quer dizer, mas solução, nada. Né? Nada. Francisco, do Rodoanel para Sacolinhas. Como é que está essa questão da relação de consumo hoje, que pelo visto as pessoas não estão entendendo que relação de consumo também é meio ambiente, né? Claro. Como é que está essa questão hoje da relação do consumidor com os supermercados, hein? Olha, eu acho que a APAS, a Associação dos Supermercados, e o governador e depois o prefeito cometeram um grande equívoco. Tratar o problema ambiental como sendo um único item em todo o problema que nós temos aqui, especialmente na cidade de São Paulo. Uma cidade imensa, com a produção de 17 toneladas de resíduos, que não são coletados de maneira apropriada para poder fazer a reutilização, não tem coleta seletiva na cidade, não chega a 1% que tem de coleta seletiva, não tem tratamento, vamos dizer assim, desses resíduos, não há separação. Quer dizer, nós estamos
perdendo muito tempo e espaço com isso. Quer dizer, os aterros estão superados, até porque quanto mais cresce o volume, mais aterros... Menos tempo de vida eles têm. Menos tempo de vida eles têm. Eu visitei recentemente o último da cidade, que é o CTL, o Centro de Tratamento de Resíduos da Zona Leste. Quer dizer, a expectativa era de 15, o pessoal está dizendo, olha, 5 já seria muito com o volume que está aqui. Então, veja só. Então, quer dizer, você não tem coleta seletiva, você não tem coleta porta a porta nas favelas, nas comunidades, você não tem uma política de reutilização. Para as cooperativas, você não tem segurança, as cooperativas não têm uma política de preço assegurado para os produtos. Não tem valor do resíduo, qualquer resíduo que ele pegar. Pois é, e agora retiram das cooperativas os caixotes de papelão, que vai para o consumidor para jogar no lixo. Exatamente. Né? E não dá para o consumidor a sacolinha. Aí eles resolveram dizer que o vilão disso é a sacolinha. Não dá. Então, quer dizer, a sacolinha é um benefício ambiental, porque a maior parte da população que já paga pela sacolinha, né, e ela reutiliza para embalar lixo doméstico e depois ser recolhido, que é o papel depois do poder público fazê-lo, quer dizer, com a proibição da sacolinha, o que está ocorrendo? O cidadão está atirando o lixo em qualquer lugar, ou voltando a usar o tal do latão, que há 30, 40 anos atrás nós víamos na cidade. Ou pior, substituindo a sacolinha que era usada dentro de casa, era reciclada nos seus usos, né? Por uma sacola plástica com muito mais resistente. Com muito mais resistência, com muito mais peso. Não, e obrigando o cidadão a comprar o saco de lixo, aquele saco de lixo que é a mesma matéria-prima da sacolinha. De 15 litros. Exato, de 15 litros. Só não tem alça. O que falta para o saco de lixo ser uma sacolinha é a alça. Agora, qual é a visão deles? A sacolinha, ela pode ser comprada. Só não pode ser distribuída. Ou seja, é uma política de aumentar ganhos da rede de supermercado. Não tem nada a ver com a visão ambiental. Até porque, pelo que nós sabemos, a sacolinha corresponde a 0,02% do problema ambiental, em termos de resíduo. Problema não, de resíduo. E o grande problema de São Paulo, dos centros urbanos, segundo a CETESB, é a emissão de gases de efeito estufa motivado por emissão dos carros e queimadas. Então, agora, é um absurdo. Você, como parlamentar, como é que foi isso lá na Câmara de Vereadores? Parece que não houve uma discussão, né? Olha, na verdade, o que existe é uma parte, assim, uma pressão muito grande dos grandes supermercados, do grande lobby do supermercado, por um lado, e por outro lado, a ausência de compreensão clara do que é uma política de sustentabilidade ambiental. Eu acho que foi isso. E com isso, o que aconteceu? Aprovou-se uma lei em 2011 que logo em seguida o Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos. Perdeu aqui em São Paulo, recorreram em Brasília e perderam, as liminares foram derrotadas. Né? Então, o que nós temos hoje? Uma percepção clara que o consumidor está perdendo com uma tentativa de impor essa política. Né? É um tiro no pé, né? Um tiro no pé, foi um tiro no pé. Porque aí, do ponto de vista de uma política de sustentabilidade, ela não se sustenta do ponto de vista ambiental, porque é o contrário, sem a sacolinha vai ficar pior a situação do lixo na cidade. Segundo, não tem sustentabilidade, porque do ponto de vista das empresas que fazem as sacolas e do trabalhador, quer dizer, ela não tem como adaptar para a tal da sacola retornável, que na verdade eles estão trazendo da China e do Vietnã, e na verdade estão cometendo um dumping tá certo? Social. Quer dizer, você vai estar trazendo um produto que compra a preço extremamente insignificante, vendendo no supermercado a R$1, R$1,30. O promotor que decidiu agora disse que pode vender até mais caro, não teria problema. A promotoria de justiça agora virou conselho de preços, de regulamentação, né? Regulamentação de preços. Então, quer dizer, tabela. Tabela de preço, absurdo, quer dizer, obrigar o cidadão a comprar. Isso é um dump social, porque na China não tem dia santo, feriado, jornada de trabalho, hora extra, final de semana, é um trabalho semi-escravo. E quer dizer, você traz esse produto para concorrer com a mão de obra. Só na minha categoria... Quer dizer, literalmente essa discussão é um negócio da China. É o negócio da China. É o negócio da China para alguns, né? É o negócio da China para alguns, porque os supermercados ganharam. Porque eles vão fazer... Se isso acontecer, vai ser uma economia de 500 milhões por ano. Não sou eu que estou dizendo.
Foi o presidente da APAS que disse. Só em São Paulo, no estado de São Paulo, são 200 milhões de economia. Bom, essa é economia porque nós já pagamos. Muito bem. Em continuação a isso, você ampliou em um mês em que a sacolinha estava proibida, o consumo, a compra de saco de plástico para lixo em 30%. E o valor do saco de plástico aumentou 100%. Então, olha o caminho da sustentabilidade para as grandes redes. É isso. Isso é a demonstração clara da falta de planejamento econômico com impactos ambientais seríssimos. Exato. Muito obrigado, Francisco Chagas. Foi um prazer ter você aqui e foi extremamente esclarecedor, né, porque afinal é um exemplo de como deve se trabalhar em prol do ambiente de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar com você. Obrigado.